Dizem que toda história tem dois lados, mas em Oz existem nuances que nem mesmo o arco-íris pode alcançar. Quando éramos crianças, talvez tenhamos seguido os passos dourados da estrada de tijolos amarelos, acreditando que o bem usava rosa e o mal vestia verde. Mas o tempo, a literatura, o teatro e o cinema têm o dom de bagunçar nossas certezas. Numa terra de ventos encantados e verdades moldadas a feitiços, duas jovens cruzam destinos. Uma veste rosa, sorri para multidões e flutua em bolhas de luz. A outra, verde como a esperança que sempre lhe foi negada, carrega o peso de ser diferente e a coragem de ser inteira, mesmo quando o mundo a quer ver partida. Elphaba e Glinda, duas cores, dois caminhos, um encontro que muda tudo. Chegou a hora de ouvir a voz que desafia a gravidade e se perguntar: quem decide o que é ser boa ou o que é ser bom? No episódio de hoje do Cineorna Club, vamos atravessar a esmeralda cortina de Oz para enxergar o que há por trás de rótulos, dos julgamentos, da magia mal interpretada e de muitas informações ali que desafiam a gravidade, formam o que é popular ou não, entre outras coisas. Então vem comigo, porque hoje é dia de Cineorna Club e não estou sozinho aqui. Comigo, Henrique Pezzini. Oi, Boa Henrique. noite. Oi, gente, tudo bem? Maiara Tissi. Olá, tô muito empolgada pra essa conversa hoje. Roger Martins. Olá! Gente, eu tô muito feliz de a gente poder falar sobre esse filme. Esse filme é muito legal. Esse filme é muito bom e é um filme novo, recente, lançado em novembro do ano passado. E a gente vai falar aqui sobre Wicked, parte 1, dirigido por Jon Chu. Nos convida a reimaginar o clássico sobre uma nova luz, onde vilãs ganham voz, onde a amizade transforma destinos e onde desafiar a gravidade é também desafiar o sistema. Baseado no musical da Broadway, o longa conta a história de Elphaba, uma jovem incompreendida por sua pele verde e esmeralda, e de Glinda, popular e ambiciosa. As duas conhecem na Universidade X em Oz e embarcam numa amizade improvável. Mas ao confrontarem o poder estabelecido e descobrirem verdades escondidas, seus caminhos seguem rumos opostos. O que era apenas uma bruxa má, agora é uma revolução. Então vamos falar de Wicked, parte 1, hoje aqui no Cineorna Club, e acabou de ser lançado, a gente tá aí num mês que acabou de ser lançado o trailer da segunda parte, que estreia este ano, né, o Wicked parte 2. A gente tá vendo aí uma cena desse trailer da segunda parte do filme, que estreia em novembro. E você pode e deve conferir esse filme, se ainda não foi conferir. Lá no Prime Video ele já está disponível. E vamos começar com o Henrique ali falando um pouquinho sobre a direção, né, de Jon Chu, que vem de uma carreira muito ligada ao cinema musical, principalmente o cinema musical contemporâneo. Eu amo Em Baile de Nova York, dele também, e Podres Ricos, né, também é dele. Então ele vem dessa fase aí do musical, mas o Wicked, por sua vez, é uma adaptação de um fenômeno da Broadway, um musical muito assistido, né, na Broadway, não só lá, mas também no mundo inteiro. Tem as versões britânicas, tem a versão alemã, temos versão aqui do Brasil, muito famosa, muito conhecida, que ainda está em exibição lá em São Paulo também. Como que você vê esse olhar do Jon aqui agora, Henrique? Quais são as soluções cinematográficas que você acha que funcionaram para transpor esse espetáculo, que é um espetáculo imenso para quem já teve a chance de assistir ele no teatro, para o cinema? O que você coloca ali como destaque nessa migração do teatro, dos palcos para a tela do cinema? Oi pessoal, tudo bem com vocês dois aqui? Que a gente não tinha se falado ainda direito. Esse foi uma peça da Broadway que durante muito tempo foi considerada inadaptável, assim. É uma adaptação que Hollywood nunca ia conseguir fazer, porque eles achavam que não tinha como ter os meios para produzir aquilo visualmente, e aquilo que tem dentro do teatro, que é o lúdico, onde o espectador preenche, né, com a sua imaginação, é difícil de trazer para o cinema sem ser algo muito verossímil, né? Sem que as pessoas olhem para aqueles símbolos e aquelas imagens efetivamente, assim, né? Por ter passado por muitas mãos e muitas pessoas envolvidas nesse meio musical, ele já teve vários caras, assim, né? O Ryan Murphy quase pegou, o Stephen Daldry foi o último que estava ali, e com o Jon M. Chu, ele já traz um aporte bem, como tu falou, assim, né? Desse musical contemporâneo. Ele começa no Ela Dança, Eu Danço 2, que para mim é um clássico. Aqui em casa foi campeão líder de bilheteria e audiência, assim. A franquia Ela Dança, Eu Danço.
E com isso ele seguiu com Gêmeos Hologramas e o In the Heights mais recentemente, assim. Mas aqui no Wicked, que seria a maior entrada, vamos dizer, da carreira dele, né? Um orçamento absurdo, um aporte, a liberdade para fazer o que quiser criativamente, eu vejo que ele traz uma direção muito focada nos atores e que em certos momentos não faz essa mescla tão grande, tão, como é que eu posso dizer, criativa com as visualidades que eram possíveis ali. Ele dirige esse elenco muito bem, essa química entre essas duas personagens, principalmente, né, a Glenda e a Elphaba, é uma direção muito minuciosa, elas trabalham muitos olhares, elas trabalham muito com alguns detalhes físicos e as performances, né, musicais, definitivamente são os carros-chefe do filme, são muito bem dirigidas desse ponto de vista da performance. Mas eu acho que ele é um diretor que ele não deu aquele home run quando o assunto é fazer essa adaptação do visual do teatro para o cinema, tendo como referencial já o Mágico de Oz, né? Então a gente já tem aí uma visualidade, uma estética, um mundo imagético, assim, já bem definido, né? Mas que eu acho que é isso que eu fiquei um pouquinho por trás, assim, você o bad cop aqui, não sei, mas com essa adaptação de que eu sinto que ela poderia ter ido ainda mais longe. Mas ela ainda se prende em algumas coisas, assim, um pé um pouco no chão. Mas isso não tira o mérito que ele conseguiu trazer desse elenco, uma química muito boa entre todo mundo, assim, e esse blend muito bom, coreografia com atuação, que geralmente às vezes é difícil não ficar uma coisa meio truncada, né? As cenas do nada, nossa, quando as pessoas comentam, do nada uma música, não, ali tudo muito bem costurado, assim, né? As coisas fluem em um ritmo e chegam lá de uma forma muito orgânica. Então ele é um diretor que teve uma missão difícil, acho que fez bem, mas poderia ter ido muito mais longe tendo o material que teve. E é um diretor que você gosta, então, né? Porque você falou ali do Ela Dança Dança e tudo mais. Então, você já tá aí na lista dos diretores do Henrique. Mai, a gente tá falando do Wicked, o filme, né? O Wicked é uma releitura do universo do Mágico de Oz e é baseado num livro de 1995 de Gregory Maguire. Essa obra é um musical e ela subvertem a narrativa do original, né? Aqui a Elphaba ganha uma voz na história, né? A gente tem uma história por trás da história, né? A gente viu primeiro a história do Mágico de Oz em livro, daí ele foi adaptado, daí vem o livro do Wicked, daí ele foi adaptado para o musical na Broadway, que estreou em 2003, né? Que eu tenho que colocar aqui, que tinha Idina Menzel lá no elenco, maravilhosa, adoro ela. Como que você vê a importância dessa mudança sobre o ponto de vista da história, trazendo justamente esse outro olhar sobre uma história que foi nos apresentada muito anteriormente, né? O Mágico de Oz, lembrando, é um clássico, teve várias adaptações, a Disney fez uma versão ali dele também, a gente sempre assistia muitas peças de teatro em relação a isso e tudo mais. Como que você vê essa importância dessa mudança no ponto de vista? Eu acho que o universo criado de uma forma tão rica, né, é um universo de fantasia. Então, assim como outros clássicos que a gente tem, que são gigantescos, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, esses universos são criados de uma forma tão rica e tão ampla que isso permite interpretações. Em cada detalhe de um capítulo pode se criar um novo universo, pode ter um personagem que sai dali e ganha um spin-off, né, como a gente chama mais na televisão, mas também acaba acontecendo em diversas adaptações por isso, porque são personagens e cenários que são infinitos, né? Tudo pode acontecer desde que permitido essa retirada, essa adaptação, essa criação de uma nova história. Então, a partir do momento que ele cria o universo do Mágico de Oz ali, no livro de 1900, já é adaptado para Broadway em 1903 pela primeira vez, e é adaptado diversas vezes depois novamente, e cada um dando o seu toque, colocando o seu momento ali. Então, quando ele vai para o cinema em 1939, já é mudado para se adaptar ao cinema e ao público do cinema, e também principalmente a técnica de Technicolor, né, que estava surgindo ali, já existia, mas desde a década de 20 se aperfeiçoou. Então foi um marco para usar essa técnica com uma história que permitia esse brilhantismo, todas essas cores e tudo mais. Então a história já mudou ali, né? Do livro para a peça, para o cinema, já ganhou outros toques. A própria bruxa, ela não era verde no livro. Ela não tem nenhuma menção sobre isso.
Mas como a gente vai fazer um filme colorido, chamativo, com estrada de tijolos amarelos, vamos colocar uma baita de uma bruxa verde ali também, assim como a Glinda ganhou suas cores de rosa e tudo mais. Então, a riqueza já vai acontecendo ali, né? Já vai ganhando novos tons, literalmente, a partir dali. E daí, quando volta pra Broadway, uma nova história, aliás, quando o livro primeiro acontece em 95, esse autor também já puxa uma outra coisa que tinha no livro, mas se perdeu no filme, que é o lado político dessa história, né? Que é o lado social e com críticas diversas. Então, quando você vai para Hollywood, ele perde isso, ganha um pouco daquele brilhantismo. O livro de 95 pega de novo, vai pegar a Bruxa Má como nossa protagonista. A Glinda não tem tanto espaço quanto ganha novamente na Broadway. Então, cada adaptação vai puxando o que é mais interessante para eles. Então, quando ele volta para Broadway em 2003, já ali mais de 100 anos depois da história original, já tem uma outra escolha, que é de fazer essa dupla de personagens principais. Eu acho que a Elphaba ainda é protagonista, mas ela ganha esse peso muito maior. Se trata ali de uma história de amizade, para além de um cenário um pouco político ainda. Isso não foi deixado totalmente de lado, mas em comparação ao livro de 95, isso fica como um cenário ali, mas o foco que leva, né, o público que leva o arco das narrativas é a história das duas. E o desenvolvimento e autoconhecimento dessa protagonista, né? Desmistificando ali que era uma bruxa má, que tem por trás dessa história que todo mundo achava que conhecia. Será que não tem como conhecer um universo novo ainda? E a gente viu que tem. E agora, no filme, ele se mantém bem fiel, né, à peça musical. Ele se estende, né, porque ele é maior do que o ato 1 da peça. Então, o diretor aproveitou ali para colocar, realmente, concordo com o Henrique, mais esses momentos pessoais, essas interações entre as pessoas, os olhares, os diálogos, eles ganham mais espaço ainda nesse filme de agora, o que eu acho que é um ganho incrível. Então, a gente vai sempre ganhando, eu acho. A cada adaptação, a gente ganha alguma coisa, ainda mais podendo estudar as outras adaptações, a gente vai preenchendo essa história da forma com que nos bate mais. E eu acho que a gente tem um universo muito rico, ainda que pode, se quiser, pode ser explorado por muito tempo. Será que vem uma franquia aí, o Wicked? Pode ser, né? O Gregory Maguire, ele escreveu 4 livros, né? O Wicked é apenas um deles, então quem sabe. Então, aí tem bastante material para vir pro cinema, então, ou para Broadway também. Roger, agora falando especificamente da Elphaba aqui, atualmente, né, no cinema, assim, interpretada pela maravilhosa Cynthia Erivo, ela já nasce com o tom de pele verde, né, e isso marca ela muito como a outra. O filme mostra ela sendo escolhida não só por esse fato da aparência, que é muito forte ali no começo, mas também por todos os seus dons e a visão crítica que ela tem durante todo o filme, né? Durante toda a narrativa. Como que você vê essa metáfora sobre a identidade e preconceito? Você acha que isso dialoga com preconceitos atuais, contemporâneos, com raça, gênero, sexualidade e tudo mais? E esse olhar dos vilanizados acrescenta a forma que entendemos o Mágico de Oz e os próprios conceitos do que é bem e mal, do que é bom e ruim. É difícil a gente falar sobre o Wicked e não pensar de onde veio essa história, né? Quando a gente pensa no Frank Baum, que foi o escritor do Mágico de Oz, ele era uma pessoa abertamente racista, né? Ele tinha várias coisas que ele postava a respeito, principalmente contra indígenas e pessoas nativo-americanas. É muito interessante de perceber o quanto o escritor que vem de Wicked, ele traz agora desconstruindo e mostrando exatamente o que ele estava tentando dizer a respeito daquilo. Então, quando você vê ali a Elphaba nascendo, já com poderes, de uma cor de pele diferente. Então ele tá tentando trazer toda essa mística do que é, né, o racismo estrutural nos Estados Unidos. Então, assim, você não consegue, principalmente no filme, descartar situações como a própria Rosa Parks, né, e a Ruby Bridge, porque a Ruby Bridge foi a primeira aluna negra a estudar no colégio de brancos, assim, você encontra fotos dela na internet assim a rodo. Nas fotos ela tá sempre sendo hostilizada por algum garoto, alguma garota branca, justamente por ela ser negra. E eu acho
muito interessante o quanto essa situação é muito complicada. Por quê? Sempre que a gente pensa, né, nessa estrutura que se relaciona com a história dos Estados Unidos e a história da peça e até mesmo do filme, a gente consegue perceber essa profundidade que vai trazendo dessa discussão, né? A Elphaba, ela cresce sendo excluída, ela cresce sendo o tempo todo evidenciada pela cor da pele dela. E aí a gente vê algumas características que é muito interessante, que assim, o filme ele já abre pra gente criando um contraponto muito grande, que é justamente aquela imagem da bruxa má sendo caracterizada como um monstro, como uma, sabe? Então, tipo, e é muito engraçado que as pessoas estão dizendo assim que nós somos muito bons, mas temos que matá-la, mate-a. Então, assim, aquela música, inclusive, que eu acho muito bem interpretada, tanto pela Ariana Grande quanto pelo coral ali, dançando e tudo mais, sabe? É um clássico de filmes de musical que eu acho muito bem feito. Traz bastante esse contraponto entre as duas. A gente começa sem saber exatamente o que vai acontecer, né? A gente fala, nossa, a Bruxa Má do Oeste é essa situação que a gente nasceu pra odiar toda vez que a gente assiste o Mágico de Oz. Então, assim, poxa, a gente tem que odiar essa personagem porque essa personagem é a personificação do mal. E aqui, ele abre com essa estrutura e depois a gente começa entendendo a narrativa a partir dali, da construção da amizade. Eu acho que, assim, a chegada dela na universidade, eu acho uma cena que, apesar de não ter no teatro, sabe, tipo, com tanta profundidade ali, você vê uma construção maior do primeiro encontro dela com a Glinda. Tipo, isso são nuances que, como o Henrique disse, né, ele vai trabalhando muito bem esses personagens, então são nuances que vão trazendo essas características que são muito importantes para a história, que vai desembocar naquilo que a gente vai ver no final. Então, assim, não tem como desatrelar a história da Elphaba à história do racismo estrutural que a gente vê hoje no mundo, né, não apenas nos Estados Unidos, de que transforma pessoas diferentes em criminosas, transforma pessoas diferentes em o que há de pior, né? A gente frequentemente vê casos disso e é muito triste, mas aqui a gente consegue entender a crítica sendo relacionada a como o mundo lida com isso, né? Perfeito. Bem um olhar bem importante que temos, né, sobre esse longa, essa história, tudo. É um olhar importante para ser trazido, né? E um dos outros pontos importantes e bonitos do filme daí é a relação entre Elphaba e Glinda, a construção dessa amizade, como que elas se conhecem, né? Elas poderiam ali no começo estar como rivais, mas aos poucos vão construindo uma relação genuína. Mas como que você vê essa jornada das duas personagens e o que esse arco diz sobre rivalidade feminina versus sororidade? Como que é isso daqui? E o que a canção For God marca o auge emocional dessa relação? Sim, você pontuou perfeitamente, porque a sororidade é uma coisa complexa exatamente porque a gente cresce num mundo em que a competição é o que é incentivado, né, entre as mulheres. Vai ter um lugar, vai ter que conquistar a mesma coisa e, enfim, é uma disputa de diversas formas, né, e principalmente ligada à aparência, à estética, o quanto você é popular, o quanto as pessoas gostam de você, o quanto você é bem recebida, o quanto você se comporta. Então a Glinda tem ali um balde de estereótipos sobre o que uma mulher, né, como ela deveria se comportar, ser e tudo mais, e as frivolidades e a superficialidade que ela carrega ali, muito o que é a realidade, né, aqui no mundo de fora também, não só em Oz. E, ao contrário, a Elphaba, ela meio que tá ali pra desafiar isso, sem fazer piadinhas aqui, mas ela tá não só porque ela vem dela isso, mas porque é posto sobre ela mesmo, né, essa exclusão. Então, ela cresceu com essa armadura, digamos. Então, é difícil você falar, é só apoiar uma outra, é só você. E isso é a dificuldade que a gente tem mesmo. Não é só apoiar, né? A gente quer apoiar, a gente quer ter empatia, mas a gente lida com esses desafios o tempo todo, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de relações amorosas, entre amigas e tudo mais, o tempo todo. Existem coisas, pensamentos tóxicos, relações tóxicas que a gente tem que estar sempre atenta e buscando essa sororidade. E eu acho, revendo o filme com essa visão, que a gente já tinha conversado sobre, eu fui reassistir ontem. E aí, me vieram vários insights, assim, sobre como a sororidade, ela anda lado a lado com a admiração também, né? Acho que esse é o momento chave do filme ali, é o ponto de virada da relação delas,
que acontece no baile, né, no Ozfest, em que acontece uma sucessão de é quase uma comédia de erros, assim, né? Em que uma coisa leva a outra, que dá errado, é uma sucessão de coisas que dá errado, mas ali dá certo. A gente começa ali com o Bock pedindo para sair com a Glinda. A Glinda pede para o Bock que saia com a Nessa Rose. A Nessa conta pra Elphaba que a Glinda foi boa com ela. A Elphaba vai lá falar com a Madame Marble, que acha legal a Glinda entrar na classe dela, como é o desejo da Glinda, e, por sua vez, a Madame Marble vai falar com a Glinda que a Elphaba falou isso. Então acontece uma sucessão de coisas inesperadas até, né, que não poderiam ser previstas, que leva para essa aproximação que logo antes estava em uma relação antagonizada, né? A Glinda teve seu pior momento ali, emprestando o chapéu para a Elphaba, sendo o ápice da maldade, né, em que a gente vê que realmente essa bruxa boa é uma farsa, mas logo em seguida ela se depara com essa surpresa de que a Elphaba foi pedir para Madame Marble realizar o sonho, basicamente, da Glinda, né? Então, a partir de uma atitude da Elphaba de gratidão, que é outra importante coisa aí nesse mundo da sororidade, da admiração, a gratidão e reconhecer quando nossos colegas, nossos pares fazem coisas boas e fazem por nós e a gente por elas. Nesse momento de gratidão, acho que a Glinda começa a ver a Elphaba de modo diferente, assim como a Elphaba também, a partir do momento que ela acha que a Glinda ajudou a irmã dela, né? Então a gratidão começa a mudar um pouco essa relação. E a partir daquele momento que a gente tem ali no baile, em que a Elphaba... Nossa, aquele, né, muitas emoções rolando ali, daquele constrangimento, daquela coisa dela estar ali sozinha e sendo vista e ridicularizada. Eu acho que tem um momento de admiração entre as duas, porque eu, né, vendo, acho que a Glinda se admira que a Elphaba, apesar do medo, apesar de estar numa posição vulnerável, ela tem coragem de seguir e ser ela mesma. Eu acho que a Glinda admira isso, ela fica, né? É uma pessoa que se importa muito com o que as outras pessoas pensam. Então, quando ela vê a Elphaba ali no centro, sendo ela mesma, apesar de qualquer coisa, eu vejo uma admiração da Glinda. E quando a Glinda se aproxima da Elphaba, apesar também dessa hostilização, a Elphaba também vejo que ela admira a Glinda por sair da sua zona de conforto, por fazer companhia para ela naquele momento difícil. E ali é uma dança muito emocionante em que tudo isso se transforma, toda aquela estranheza que elas tinham se transforma em uma unidade mesmo, de tamo junto nessa. Eu vejo você me vê, que eu acho que na verdade elas se viam desde o começo. Quero só pontuar isso também, que tem essa coisa que uma via a outra como os outros não viam. A gente tem essa dica no começo do filme. Quando a Elphaba faz os feitiços sem querer, a Glinda é a única que fala, eu vi que foi você que fez, sim. E a Elphaba, por sua vez, também fala pra Glinda algo do tipo, você se importa muito com o que as pessoas falam. E ela fala, eu não me importo, não. E a Elphaba fala, eu acho que você se importa, sim. Então, uma já estava percebendo o que estava ali por trás das camadas que a outra escondia. E naquele momento tudo isso se revela e se transforma numa amizade. Então é difícil ter a sororidade, mas acho que ela tem vários pontos ali que a gente consegue ter empatia, ter gratidão e admiração por outras mulheres. Acho que pode transformar tudo e é o que elas mostram ali. Perfeita colocação. E você falou sobre a cena da dança, né, que é emocionante, e o Wicked é um musical extremamente emocionante, né? As canções têm um peso ali e pontuam momentos na história que carregam um arco emocional muito grande, né? Não só popular, Desafiar a Gravidade, Forgot, que a gente já falou aqui, mas todas elas têm um arco emocional muito grande ali. Henrique, como que você vê o uso da música no filme e o filme acerta em traduzir para o cinema o que talvez o teatro preserve de uma forma diferente ali? Porque você também falou sobre a questão de musicais, né? De repente tá
começou um musical ali no meio de uma cena, né? Como que o filme trouxe isso pra tela? A gente tá vendo uma mudança acontecer em Hollywood de 2 pontos, né? Primeiro, fazer musicais que têm linguagens diferentes. Então, a gente vê o Mean Girls, que teve recentemente, o próprio Emília Pérez, que tem linguagens onde a música vai ser tratada de uma forma diferente, onde essa direção vai trabalhar de forma diferente. E vários musicais que houveram até críticas, né, 2 anos atrás, ano passado, em que estavam escondendo que eram musicais, né, filmes que os trailers não continham as cenas de musical e tal. E eu acho que o Wicked, ele dá um chute nesses 2 pontos e ele assume 100% que ele é um musical da Broadway, que ele tem essa pompa, ele é esse grande melodrama intenso e que é pra ser isso mesmo, né? E ao assumir isso, ele joga muita emoção, muita emoção. E ele também brinca com essa questão de muitos musicais, né, principalmente da Broadway, que tem essa narrativa emendada música por música. Então a gente tem música ao longo de toda a duração, e o Wicked não, né? Ele faz essa brincadeira que deixa o ritmo um pouco mais interessante, assim, a gente consegue dar aquela respirada, e as cenas de musicais conseguem ser bem preparadas, assim. E eu acho que, nossa, definitivamente, né, os melhores pontos do filme são as cenas musicais, porque eles criam uma identidade muito perfeita para cada uma delas, assim, principalmente eu acho que, né, a primeira e a última, a gente vê essa crescente, essa emoção toda sendo construída, e eu acho que o filme tece muito bem essas músicas, e é muito engraçado, porque geralmente assistindo um musical, principalmente um musical longo, a gente pensa assim, que tem 1, 2 músicas que a gente até descartaria, assim. Eu penso assim, às vezes, assistindo. Nossa, eu acho que essa aqui não foi tão legal, eu achei que essa cena aqui não, né? Mas o Wicked não tem isso. Ele não dá esse cansaço, assim, porque as músicas também têm um certo respiro, a parte instrumental é diferente, a narrativa por trás das músicas é diferente, então tudo isso é muito gostoso de ir acompanhando, assim. E ele assume essa ópera clássica misturada com o contemporâneo, assim, de uma forma muito, muito boa. E, querendo ou não, né, tendo 2 cantores que nem essas 2 protagonistas, né, não teria como não ser uma questão musical, não teria como não ser a principal do filme, né? Mas acho que o que elas conseguem fazer com as músicas é muito, muito impressionante. Elas criam uma identidade delas, elas trazem algo que é próprio dessa voz que elas têm como cantoras, mas também elas criam uma coisa muito nova, assim, ouvindo, né, fui ouvir as cenas do musical, vi até as cenas do Glee, de Wicked, como é tudo diferente, assim, cada um traz uma linguagem, e aqui eles trouxeram uma linguagem muito, muito legal, e que deu muita personalidade para as 2 atrizes, até quando elas foram escaladas, muitas pessoas, né, criticaram e acharam que não era certo, que a Ariana Grande não era boa, ou a Cynthia não era boa bastante e tal, e no final das contas, nossa, ficou impecável. Então, acho que a música definitivamente é o ponto mais alto do filme, assim. Ótimo. Adorei que você falou de... Inclusive, eu quero pegar um pontinho aqui pra elogiar o Jonathan Bailey, porque, tipo, ele cantando também, nossa, foi excelente, assim, eu não esperava que ele fosse entregar um número musical tão bem feito, e, tipo, aquela cena é muito bem construída, e eu gostei bastante. Muito bom. Já que a gente tá falando sobre música, eu vou pegar um gancho aqui sobre Desafiar a Gravidade, que é considerada uma das canções mais icônicas da Broadway moderna, né? A gente viu aí, até no meio do espetáculo ali em São Paulo, as pessoas ovacionando essa música e até cantando junto com as atrizes no palco, que gerou um burburinho ali na internet também, o quanto isso deve ou não deve se fazer em teatro. Mas aqui não vamos discutir sobre isso, vamos fazer uma outra leitura dessa música, que virou símbolo também dentro da comunidade LGBTQI+. E como que você interpreta a trajetória da Elphaba dentro dessa chave, dessa comunidade, Roger? Você acha que o filme reforça essa camada simbólica? Que momento que você destaca nesse sentido em relação ao filme e à personagem de Elphaba? Não tem como a gente não associar, né, a temática LGBT, tipo, com a Elphaba. É muito fantástico a forma como ela demonstra uma trajetória de muitas pessoas que são LGBTs, que é o quê? Você sabe que é diferente, você tenta se adaptar, você tenta ser exatamente igual às outras pessoas, até o momento que você se cansa daquilo e você fala, não, pera, eu sou diferente, eu sou assim como eu sou e eu vou continuar. Eu acho que se ela não cantasse Desafiando a Gravidade, né, ela cantasse Born This Way, ia
ter a mesma função e ia se encaixar perfeitamente, sabe? Porque é uma música de libertação. Eu gosto muito de ver essa cena porque ela literalmente está assumindo quem ela é. E isso é fantástico de ver a forma como ela faz. É poético, é bonito e é muito engraçado que tem aquele diálogo, né? Enquanto cantam ela e a Glinda tentando, de toda maneira, tentando convencê-la a que, tipo, não seja assim. Calma, a gente vai dar um jeito. Vamos tentar fazer com que as pessoas te aceitem e você seja igual a todo mundo. E não é assim, né? Ela sabe quem ela sabe a essência dela e por isso ela se liberta. Cara, essa canção, ela é tão poderosa, assim, que uma injustiça imensa ela não ter ganho o Oscar, assim. Ah, mas a música é uma adaptação, não é uma música original. Mas, gente, é uma música original da obra, entendeu? Eu acho que a Cynthia Erivo entrega aqui a emoção necessária para essa música, porque a gente tá falando sobre corpos diferentes, a gente tá falando sobre se aceitar como realmente independente da sua sexualidade, independente da diferença que você tenha como pessoa, sabe? É exatamente a mesma mensagem que eu gosto de falar, fazer essa correlação, é exatamente a mesma mensagem que Born This Way traz, né? Lady Gaga sempre certa, não tem o que dizer. Enfim, essa música levantou a bandeira do público LGBT porque a gente tem dificuldade em encontrar músicas que representam tão bem a nossa comunidade. Então, assim, por isso que eu acho incrível o que essa música faz. Eu quero pontuar também que o Steven Schwartz é um compositor genial, né, gente? Ele é incrível. Assim, dá pra falar de todas as músicas, vamos fazer só um episódio de cada música, assim. Mas Defying Gravity começa com uma autoconfissão quase, assim. Acho que ela começa muito pra dentro, né? Ela tá, parece que percebendo ali o que ela tá falando, ela tá entendendo ao mesmo tempo. E a música é lenta, ela é baixa. E conforme as frases vão saindo, ela vai falando não só pra ela mesma, como pra Glinda. E depois ela quer gritar pro mundo. Então ela tem ela cresce, assim, de uma maneira... A letra, com a música, com o momento, com as sensações, que tudo tá muito, muito bem construído mesmo, né? Então é gostoso de você ouvir ela ali naquele cochicho, naquele sussurro, nessa coisa muito entendendo, não, eu sou assim, pera, eu sou assim. Não, eu quero ser assim. Eu vou ser assim, né? Então, tem isso que não tem no teatro ou no cinema, com essas performances, não tem como a gente não querer estar ali, querer apoiar e se inspirar com o que ela tá cantando, né? Essa música, ela tem o poder de ser tão impactante, independente do idioma que ela seja, né? Porque, tipo, a Alessandra Maestrini cantando ela também é fascinante, assim. E ela cantando em português, então é maravilhoso. Eu gosto muito de ver essa música e eu acho que, assim, tem uma coisa que é muito específica. Ela para de pedir permissão pra existir. A Elphaba, quando ela canta essa música, ela tá parando de pedir permissão pra existir. Então, tipo, é poderoso demais, assim, a emoção que ela entrega. E como final de primeiro ato, só deixa a gente querendo saber o que vai acontecer depois, né? Era isso que eu ia falar, justamente isso que eu ia falar. E é um final ali desse... O que vem depois disso, né? Esse daqui foi um ápice, como a Mai comentou, né? Ela vai crescendo. Meu Deus, e daí termina o filme. Mas tem a parte 2 vindo aí. A gente agora tá falando ali também sobre a questão social, mas vamos trazer um ponto político também. O mágico usa muito a manipulação das massas, a fabricação de vilões para manter o controle ali que ele tem e tudo mais. Como você vê essa camada política em Wicked e que paralelos você pode fazer com o mundo real hoje em dia, nos tempos atuais, no tempo de manipulação de notícia, no tempo de fake news, no tempo de manipulação e principalmente agora o uso de inteligência artificial, o que pode vir tudo com isso, que o Wicked faz esse paralelo com a política atual. É muito louco, né? Que uma obra aí que começou há mais de 100 anos e que essa adaptação demorou tanto tempo que ela acabou chegando e encaixando perfeitamente com o tempo em que ela aconteceu, assim, né? Quem diria que a gente estaria falando sobre líderes autoritários, né? Que usam esse povo como massa de manobra aí, manipulam os meios de comunicação, né? Criam as mensagens que eles acham que devem ser espalhadas. Então, acho que tá tudo aí presente, né? E o Wicked, ele vem até como esse cavalo de Troia para as pessoas, para o grande público, porque não espera-se que vai ter esse viés todo político e a história, ela é embasada
praticamente por isso, né? Ela é sobre isso. A história do Mágico de Oz é sobre isso, né? Então, acho que a construção que o filme faz, ela, além de ser muito minuciosa, assim, a gente vai pegando aos poucos e a gente vai entendendo que, né, tem alguma treta aqui, né? Ela também nos coloca num lugar de revolta que a gente vai entendendo a Elphaba mesmo, né? E eu acho que aí que vem essa questão dela ser realmente a protagonista, porque a gente tá com ela na percepção desse mundo, né? De que, realmente, o que ele tá falando é mentira, o que ele tá fazendo com o povo é enganar os outros, né? E isso tudo pra favorecer alguma coisa que ele tá querendo. Então, ao estar do lado dela, a gente já cria essa... Não existe tanto essa questão de em que lado você está, né? Porque a gente já está com ela. O filme quer que a gente esteja junto dela para entender de que ela é a força que vai representar a resistência, e esses movimentos autoritários muitas vezes fazem isso, né? Pegar a resistência e transformar ele nos vilões da história, nas pessoas que estão erradas, aqueles que querem impedir o avanço, a evolução. Então, a gente vai vendo a construção desses dois lados, assim, e essa questão marqueteira principalmente, né? Como ele se vende, como ele se porta, e o povo, infelizmente, caindo, né? Se tornando ali parte dessa massa que vai continuar manifestando esses ideais deles. Inclusive, entrei em brigas homéricas sobre o quanto a participação da Glinda seria efetiva nessa, né, em levar a palavra do mágico à frente, né? Porque fica essa questão meio, será que ela tem um lado até sem saber, né? Mas ela tá colaborando para esse lado do vilão, né? Então, acho que o filme faz essa brincadeira de forma muito interessante, e no final fica ainda mais intenso do que pensava que seria no começo, que a gente não imaginava que a professora estava envolvida, estava todo mundo envolvido, e daí vai tudo pro ventilador. E agora vai ter o 2. Ainda bem que o 2 vai sair esse ano, porque se tivesse que esperar 3, 4 anos, eu não ia dar pra mim. Não ia dar pra mim mesmo. Não mesmo. Mai, sobre a consciência das cores, né? Do uso das cores em Wicked, né? A gente tem o tom verde da Elphaba, rosa da Glinda, dourado, verde e tudo mais. Isso reforça esses estereótipos, esses arquétipos também. Como que você vê essa construção visual do filme ali, depois do espetáculo na Broadway, que já vem com uma carga muito pesada nessa questão visual, nessa questão artística, e como esses elementos visuais se destacam nessa direção de arte atualmente, e como eles ajudam a contar essa história, inclusive essa história que o Henrique falou, dessa política, dessa manipulação das informações. Pois é, então, Glinda, bruxa rosa, Elphaba, bruxa verde. Pelo menos dessa vez ela não tem nenhum nariz pontudo e outros estereótipos. Mas olha, sobre as cores, a gente tem, né, esse lado delicado do rosa, todo mundo já conhece, e o verde é mais profundo, é mais fechado, pode ser mais obscuro também. Mas eu vi principalmente nos figurinos, né? São figurinos belíssimos, mas como eles são opostos também. A Glinda não tá apenas sempre de rosa, mas sempre com tecidos leves, volumosos, e que parece que eles, né, são leves mesmo. Flutua junto com aquela bolha dela, que também de cara a gente já vê que é uma farsa. Eu sempre achei que era uma bolha de verdade. E aí a gente já foi revelado que ela bate o pezinho ali, a bolha aparece. Enfim, tudo esse grande mecanismo, como o Henrique falou, uma grande ilusão que tá sempre na nossa frente e a gente não enxerga, né? Já fica aí também esses aspectos. Mas ela, com essa não só delicadeza, eu acho que ela se mostra a personalidade dela, de ser alguém que flutua pelos espaços, pelas pessoas, que consegue o que quer, que ela consegue se adaptar onde ela tá, ela consegue encantar, né, com a forma que ela age. Ela se movimenta assim mesmo, parece que ela está flutuando, mesmo quando ela está apenas andando, parece que ela está flutuando. E isso vem de uma direção de arte também muito incrível, com os ornamentos que ela tem, com os vestidos que ela tem, claro, a interpretação também da Ariana Grande, né? E do lado oposto a gente tem a Elphaba. Gente, a primeira coisa que a gente vê da Elphaba pós-bebê, ela ainda criança, é a bota. Ela bate a botona lá pra mostrar que ela é isso, ela é dura, ela é carrancuda, ela pesa, né? E ela tá sempre muito bem protegida. Então, com coturno, com blusa, com as ombreiras gigantescas, que são uma armadura mesmo, uma armadura para se manter distante das pessoas, né? Então, não só as cores são fechadas, como as vestimentas são fechadas, e ela é uma pessoa fechada também.
E agora, né, nessa virada aí do final do ato 1, a gente vê que é uma armadura talvez não só para se proteger, mas também para seguir em frente nessa guerra, nessa batalha, né? Ela tá pronta para o que daí vier, ela é uma pessoa corajosa, né? Enquanto exatamente a Glinda talvez continue flutuando para onde for mais interessante para ela. Então a gente tem isso muito bem representado quando a gente vê o quarto delas, quando a gente vê os utensílios de cada uma, que aliás uma tem muitos e outra tem quase nada também. Então, sempre aí são nos detalhes. A gente consegue também absorver muito dessa diferença gigante que elas têm, mesmo quando elas são amigas, essas diferenças permanecem, né, da personalidade delas. Perfeito. Sobre essa questão ali que você falou de diferença, né, agora a gente vai trazer o que é praticamente igual, assim. Embora o filme se passe em Oz, um mundo mágico, um mundo aonde que sabe que existe esse mundo, aonde que está essa terra, Wicked dialoga muito com diversas questões do mundo real e do mundo atual, né? A gente já falou sobre política, a gente já falou sobre preconceito, a gente já falou sobre controle de mídia e tudo mais. Que outros aspectos você acha que podem ressoam nessa nossa sociedade atual com o filme Wicked? Você acha que o filme Wicked é mais político, é mais combate a um preconceito, combate a desinformação? Aonde que ele se encaixa, Roger? É interessante a gente parar pra pensar que o Wicked é um filme sobre construção de narrativa, né? Até mesmo o livro. Então, assim, é a construção da narrativa do que a gente foi apresentado em Oscar, a construção da narrativa do status quo. Então, a construção da narrativa ali do mágico, de uma pessoa que está adentrando esse mundo, mas que todas as pessoas nesse mundo são manipuladas por essa mesma mensagem. E aqui a gente acompanha a Elphaba justamente pelo olhar dela, pra gente perceber do que é uma pessoa rejeitada nesse mundo. Eu acho interessante que não somente quando a gente pensa, eu sei que Elphaba e Glinda são as protagonistas desse filme, principalmente a Elfa sendo a principal protagonista, mas a gente também não pode esquecer pelo que a Elphaba tá lutando, tá entendendo? Que é pelo genocídio dos animais. Então, assim, tá acontecendo aquilo, ninguém tá falando sobre isso, as notícias não estão chegando a respeito disso, e isso correlaciona muito com o que a gente vê acontecendo hoje, sabe? Tipo, a gente tem a questões da Palestina, a gente tem a questões da faixa de Gaza ali que tá sendo absurdo, tá entendendo? Onde, tipo, nesse exato momento, não sei se você tá assistindo no futuro, isso já pode ter sido resolvido, mas nesse exato momento temos várias pessoas que estão ali para tentar ajudar, que foram presas pelo governo de Israel. Então, assim, não tem como isso não dialogar. E veio exatamente, eu acho interessante que, assim, demorou muito para ser adaptado e quando veio exatamente no momento que precisava ser adaptado, porque precisava se falar sobre isso. Precisava de falar que pessoas que são diferentes, que têm culturas diferentes, que têm crenças diferentes, não devem ser reprimidas, sabe? Elas só querem ter o direito de poderem existir. O filme te provoca isso, te provoca, você vai ser manipulado ou você vai tentar observar e olhar tudo o que tá acontecendo em volta? Você tá pronto para abrir seus olhos para as injustiças que estão acontecendo à sua volta? Eu acho que é importante que o filme levanta isso. E eu tô ansioso para ver o segundo filme, para ver como vai ser o desfecho dessa história, sabe? Porque o filme acabar justamente no momento que a gente acha que vai existir uma revolução, que ela vai para cima com tudo, é justamente o que a gente sente todos os dias quando a gente ouve inúmeras notícias de genocídios, de questões de pessoas sendo presas, de pessoas sendo assassinadas, de guerras, e que a gente acha que vai ter uma reviravolta, que alguma coisa vai acontecer e a gente tá sempre na expectativa de que algo melhore. E é triste isso. Mas o filme consegue fazer esse sentimento vir de uma maneira muito explícita, né? O filme é quase didático. Peter Linklater, por mais que ele teve pouco tempo de tela ali, fazendo o professor ali, fazendo o papel daquele animal, mas ele entrega uma verdade tão grande do problema real que tá sendo ali, de ser uma pessoa diferente, um ser que vive naquele mundo, que é mágico, e ele é um ser mágico, mas ele tá tendo a negação, porque a mágica do fato dele ser um animal falante não é boa o suficiente, assim como a mágica da Elphaba não é boa o suficiente se ela não for pra validar o status quo, se não for pra validar tudo que há ali de manipulação de massas. Então, assim, é muito triste a gente ver isso
mas ao mesmo tempo isso faz a gente refletir na nossa realidade, no nosso cotidiano, do quanto a gente não é às vezes manipulado por notícias de coisas que não são verdades ou de coisas que são feitas para reforçar um sistema político ou uma casta de pessoas que precisam ser beneficiadas por isso. Perfeito, perfeita colocação. E agora, para encerrar, a última pergunta para todos, vamos começar com o Henrique. Henrique, que cena que você destacaria de Wicked Parte 1 e por quê? O que fez você destacá-la aqui no nosso Cinerna Club? Ai, eu amo muito a primeira, No One Mourns the Wicked, porque eu acho que é uma entrada perfeita pro início da história e ele já coloca as peças todas ali nesse tabuleiro e a gente nessa expectativa de que nada vai mudar, mas na verdade tudo isso que a gente tava vendo ali nessa primeira cena muda, né? A voz que a Ariana Grande tá usando, o uso do coro ali, a direção de arte daquele espaço também que foi todo construído, né? Então tem uma magnitude muito interessante da cena. Então eu acho que essa primeira cena é perfeita, ainda mais que eles colocaram o logo da Universal em retrô, e aquela entradinha assim, chegada, tudo clássico, assim, uma coisa bem, tudo costurado, tudo bonitinho. Eu acho que é o início perfeito e que foi o que me prendeu no filme, me fez segurar assim, já de cara. Perfeito. Mai, pra você, que cena que você destaca de Wicked? Eu amo as I Want Songs de musicais, que são clássicas, que é aquela música que a protagonista vai falar o que ela quer, o desejo dela, o que ela anseia, o que é o medo dela, tudo. Ela se mostra quem ela é ali naquela música. E não tem como não amar The Wizard and I. Gente, eu choro todas as vezes. Eu ouço apenas ouvindo na minha playlist, eu choro, porque eu acho lindíssima. Ainda mais depois que você já tem o primeiro contato com a história, você sabe que todos esses desejos e anseios e vontades e ilusões que ela tem ali, ela vai se deparar com muitas surpresas e decepções pelo caminho, então isso deixa tudo ainda mais emocionante, mas enfim, não deixa de ser lindo a gente tá ali em contato com quem ela é e todo o potencial que ela tem, então é muito bonito, assim, é um momento muito vulnerável, muito lindo da gente se aproximar da Elphaba, e é lindamente interpretado, e eu adorei na adaptação também, inclusive tem uma partezinha ali da música em que ela tá com os refletores coloridos, ali uns vidros coloridos, que eu acho que ficou lindíssima essa coisa dela poder ser quem ela quiser ser, uma pessoa colorida, ela pode ter a cor que ela quiser e, enfim, ela pode ser vista ainda e se ver de muitas maneiras e por muitas cores. Achei que foi um toquinho ainda mais especial na adaptação. Muito bom. Roger, e você, que cena que destaca? Olha, a cena que eu destaco, que eu achei fantástica, assim, eu já falei sobre ela aqui, que foi a cena da biblioteca giratória. É muito bonito de ver como ela foi montada, de ver como a cena é montada, a dança enquadrando junto com a música e o ambiente, assim, é incrível. De música, a música que ficou grudada na minha cabeça foi Popular. Eu não conseguia parar de cantar essa música. Eu adoro essa música, mas agora de cena, a cena da biblioteca pra mim não tem igual, assim. Eu acho aquela cena fantástica. E você, Kelvin, qual que é a sua cena favorita? Eu vou ser bem clichê aqui, que cada um falou uma cena, porque falando, ninguém vai falar clichêzão, eu vou falar que é Desafiar a Gravidade, com certeza a hora que ela explode tudo, lá no, tá voando na vassoura dela, maravilhosa, os macacos voadores atrás dela. Eu adoro aquela cena, eu tava muito ansioso no cinema pra ver ela, porque o trailer destacava muitas partes dessa cena, e eu tava no filme, eu fui assistir na cabine de imprensa, eu tava muito ansioso pra ver essa cena e como que ela ia ser apresentada ali, como ela ia ser construída inteiramente. De música, nossa, super! Eu fiquei arrepiado, eu chorei. Não é difícil eu chorar e ficar arrepiado em filmes, né? Mas eu fiquei muito emocionado, achei muito bem construído tudo, assim, diferente de tudo que eu pensava, assim. No trailer a gente já tinha uma noção, mas na tela grande ficou bem impactante a música e a cena. Agora, de música, Roger falou de Popular, eu tô muito escutando uma versão que fizeram de pagode do Popular. Ela tá maravilhosa. É brasileiro na melhor versão. Popular, te ensino a ser popular. Uns truques de quem testou e aprimorou. Estratégias pra flertar. Ai, escolhe o seu batom, vou achar seu tom. Ficou muito boa a versão popular em pagode. Eu tô escutando ela meio que direto.
Tava antes de entrar aqui dando uma escutadinha em popular versão de pagode. E o pessoal do musical em São Paulo fez a coreografia dela, tomando cerveja, fazendo batucada. Ficou muito, muito legal, bem brasileiro. Gente, muito obrigado por essa conversa aqui. Foi muito boa, foi muito incrível estar com vocês aqui. Adorei. Obrigado você aí que está em casa por assistir mais um episódio do Cineana Club. Não se esqueça de conferir os nossos episódios anteriores que estão disponíveis aqui no YouTube. A gente já falou de Top Gun, já falou de Lilo e Stitch animação e já falou de Conclave também. Episódios muito legais, estão muito bacanas mesmo. Vai lá conferir na nossa playlist. E daqui 2 semanas a gente tem um novo encontro aqui no Cineana Club, trazendo algum clássico, algum filme novo, algum recente lançamento, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui na tela, Henrique, Mai e Roger, que falam muito bem e sabem tudo sobre cinema. Então é isso, obrigado pessoal, obrigado vocês, gente, e até a próxima. Tchau!